A Visoflex foi a primeira fabricante de porta rápida do Brasil. E hoje somos um dos maiores da América Latina, com tecnologia 100% nacional e mais de 25 mil portas instaladas em empresas como Coca-Cola, Ambev, Nestlé, Mercedes, Caterpillar e Procter & Gamble. E mesmo assim, a pergunta que eu mais recebo é simples. Roberto, qual a porta que eu preciso? E a resposta nunca é uma porta. Na verdade, é uma pergunta que eu volto para o cliente. Qual que é a sua aplicação? Por que a porta certa para um freezer não serve para uma sala limpa e a porta certa para uma doca não aguenta uma célula robótica? E nesse vídeo eu vou passar por toda a nossa linha e te mostrar qual modelo resolve qual problema. E no final você vai saber exatamente o que perguntar antes de fechar com qualquer fabricante. Ah, e uma coisa importante antes da gente começar. Porque a gente desenvolve e fabrica aqui no Brasil, duas coisas mudam para você. Primeiro, a reposição da porta importada leva meses, e na Visoflex aqui é questão de dias, e o custo é muito menor. $100 sem importação e sem ficar refém de um fornecedor do outro lado do mundo. Você sabe qual é o maior custo de uma porta industrial ruim? Não é a peça que quebra, é a linha parada esperando o técnico chegar. E a VFX 302 é a nossa porta de performance para a indústria em geral de ambiente seco. Alimentício, automotivo, embalagem, logística interna. É a porta que aguenta o impacto da empilhadeira do dia a dia e se recompõe sozinha, sem parar a produção. É a porta que a Caterpillar opera há mais de 20 anos sem falha alguma. A Colgate, por exemplo, trocou o fabricante atual e ela reduziu o custo de manutenção dela em mais de 50%. Mercedes-Benz e Tenneco também trabalham com a nossa linha 302. A célula robótica sem proteção de acesso integrado é hoje uma das maiores fontes de autuação por NR12 no Brasil. Então a barreira que não conversa com a máquina, ela não atende à norma. E é por isso que a gente tem duas versões. A VFX 302 Safety, que ela libera o ciclo da máquina só quando a porta está fechada, com documentação pronta para o laudo NR12, e a 302 OEM, que é para o integrador, que ele quer usar a automação dele. Então a gente entrega a porta e ele integra ao sistema dele da máquina. E se você está adequando uma linha a NR12 ou integrando uma célula, essas aí são as portas que você precisa para o seu projeto. Nem toda aplicação interna precisa de uma porta mais robusta. E para corredor de alto fluxo, separação de setor de planta seca, área sem corrente de ar ou aplicação externa moderada, a VFX 103 é a escolha certa. E é a porta mais versátil da linha. Ágil, estável e confiável, sem você pagar por características que não vai usar. Então ela roda bem em logística, embalagem e indústrias em geral. A câmara fria tem um inimigo que ninguém vê na conta de luz, que é justamente a porta. E cada vez que uma porta comum demora para fechar, o ar frio sai, o compressor trabalha mais e o produto fica exposto. E em alto fluxo, isso é uma conta enorme no final do mês. Mais gelo que se forma no piso e vira risco de acidente. Então a VFX 303 insulada é a nossa porta para câmara refrigerada de alto fluxo, com velocidade, vedação e mantendo o frio onde ele tem que ficar. Tem um ambiente que destrói qualquer porta comum, a área congelada. Uma câmara de temperatura negativa severa. Borracha racha, o metal contrai, o sistema congela. E é quando a porta para, o sistema inteiro para. A VFX 602 é a única porta nossa projetada do zero para trabalhar em temperatura negativa extrema. É a porta do freezer de câmara de congelamento que muitos clientes usam como Ambev, Nestlé e toda a cadeia do frio pesada como BRF, JBS, Minerva Foods. É a solução ideal para você que precisa economizar e controlar a qualidade de temperatura dentro da sua câmara. Doca aberta com caminhão encostado é dinheiro saindo pela lateral. E a maioria dos CDs nem percebe. Entra praga, entra poeira, sobe a temperatura da câmara e isso é um grande problema para você. A solução é o sistema completo. É a porta de doca que controla a abertura com o abrigo de doca, que veda a lateral entre o armazém e a carroceria do caminhão. A porta de doca sem abrigo continua deixando tudo escapar. E na Visoflex é sempre porta mais abrigo. Sistema fechado, de ponta a ponta. Vão grande é onde a maioria das portas rápidas falha. Quanto maior a folha, mais difícil segurar o vento e mais perigoso fica se algo mecânico quebrar. A VFX 501 é a nossa porta para grandes vãos. Ela junta as duas coisas que o mercado costuma te obrigar a escolher entre uma e outra. Ou resistência de vento ou segurança mecânica. A folha não cai mesmo em caso de falha. É a porta do galpão de CD, fachada de planta e entrada de grande armazém. Se você está preocupado com a segurança, vedação e velocidade, a VFX 501 é a solução para você. Já vi linha de medicamento parar numa auditoria com um produto perfeito. A fórmula estava certinha, o que estava fora do padrão era a sala. E o que reprovou não foi o ar-condicionado nem o piso, foi justamente a porta. Em sala limpa, uma porta com fresta derruba pressão, um perfil rígido acumula partícula
ou um zíper solto solta resíduo a cada ciclo. A BFX 702 Clean foi projetada do zero para esse ambiente, para passar em auditoria da Anvisa, GMP e é a porta de farmacêutica Clean Room, Briofarma e Invasistéreo. Essa é a lógica da nossa linha. Cada porta existe para resolver um problema específico. E por trás de todos eles tem uma fábrica brasileira com peça disponível em dia e não em meses. Atendimento que atende e o custo de quem produz aqui, não de quem importa. E se você quer saber qual modelo é o certo para sua operação, agenda uma conversa com a gente. Manda a sua aplicação, qual que é o seu desafio e uma reunião rápida a gente te mostra exatamente qual a porta que resolve. O link está embaixo aqui na descrição.